Boa tarde. Nós estamos aqui com o eurodeputado Tiago Moreira de Sá, que é professor universitário, especialista em política norte-americana. Tiago Moreira de Sá escreveu vários livros sobre a relação transatlântica, as relações também entre a Europa e os Estados Unidos. É justamente o tema que vamos abordar com ele. Olá, Tiago. Olá. Nós vamos olhar um pouco, se estiveres de acordo, para as eleições nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu, a vitória de Trump, para muitos inesperada, para nós nem por isso. Escreveste várias vezes sobre o assunto, tens publicado não só obra sobre o tema, mas também vários artigos de jornal. Como é que analisas numa primeira análise a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos? Olá, Francisco. Boa tarde a todos. Analiso sem grande surpresa, para dizer a verdade. Já estava à espera. São muitos os motivos que levam a perceber a vitória de Trump. Para isso nós temos que ter a humildade de analisar o fenómeno político nos Estados Unidos sem emoções, sem estado de espírito, sem preconceitos e perceber o momento histórico que estamos a viver também. E há várias dimensões que nós podemos pegar. Tentando estabelecer uma hierarquia de importância das dimensões, eu diria que a primeira coisa que nós temos que perceber é que nós estamos de facto numa mudança de época. Essa mudança de época tem várias dimensões. Uma delas tem a ver com a transição de poder, neste momento em curso no sistema internacional, da passagem da chamada unipolaridade para a multipolaridade. De antes, no pós-Guerra Fria, tínhamos uma só grande potência mundial, que era os Estados Unidos da América. Hoje temos um mundo com os Estados Unidos, China, eventualmente Rússia, Índia, a União Europeia, ou a Alemanha pelo menos. Temos um mundo que é cada vez mais ou uma configuração bipolar Estados Unidos-China, ou mesmo, tudo indica que será no desenvolvimento do processo multipolar. Isto significa uma coisa muito concreta, que os Estados Unidos da América hoje em dia têm que fazer escolhas, estão numa época de limites, depois de um tempo em que podiam pensar a sua política externa de forma praticamente ilimitada, tudo lhes era possível, hoje estão num mundo em que têm que fazer escolhas e em que há limites. Isso é verdade para qualquer presidente norte-americano, para o presidente Trump, para o presidente Obama, para o presidente Bush Filho, para o presidente Joe Biden. Todos eles levaram, aliás, a cabo um retraimento estratégico que é uma tentativa dos Estados Unidos responderem a esta transição de poder. A grande questão que se coloca, a transição em si mesma é importante e o retraimento em si mesmo é importante, é muito difícil fazer retraimento. Nixon e Kissinger, que eram dois génios da política externa, viram-se aflitos para gerir o retraimento americano depois da debacle no Vietnã. Na altura, aliás, parecia que a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria. Porquê é que isto é relevante? Porquê é que é relevante começar por esta dimensão? Porque isto significa que, para os americanos, mesmo que intuitivamente, e para já agora, para o mundo, e para o Ocidente, e para a Europa, e para Portugal, é fundamental ter na presidência uma presidência forte, um homem forte. Nós precisamos do líder do mundo ocidental, e já agora da maior potência mundial, forte para manter alguma ordem no mundo. O que nós temos visto é uma desordem generalizada, claro, da Ucrânia ao Médio Oriente, à Península da Coreia. E numa primeira análise, essa nova imagem de uns Estados Unidos mais forte, com uma figura que impõe respeito, para além de alguma dose de imprevisibilidade, é o primeiro sinal às grandes lideranças mundiais e ao mundo ocidental, sobretudo? Não tenho dúvidas disso. Não é por acaso que nós tivemos, durante 4 anos, na administração anterior, a guerra na Ucrânia, os problemas, a guerra no Médio Oriente, a destabilização na Península da Coreia, agora com o ressurgimento outra vez de uma linha agressiva da Coreia do Norte, o que aconteceu, a saída do Afeganistão. A decisão de sair estava certa, a forma como saiu foi desastrosa. Foi desastrosa. Na Venezuela, uma eleição altamente duvidosa. Altamente duvidosa. E isso foi possível porque havia uma percepção de fraqueza por parte do líder do mundo, desde logo do mundo ocidental, os Estados Unidos da América. Não tenho dúvidas nenhumas que uma liderança forte dos Estados Unidos da América levaria os outros Estados a pensarem 2 vezes. E a verdade é que, tanto assim é que durante a presidência Trump de 2016 a 2020, nada disto aconteceu. A Rússia invadiu a Geórgia em 2008 com George Bush Filho na fase final, invadiu parte do Donbass e a Crimeia com Obama, invadiu em 2014 e invadiu depois a Ucrânia com Joe Biden. É muito importante que esta ideia da liderança pela força é mais que um slogan. A tentativa anterior da administração Biden de liderar com o soft power e pelo exemplo, fracassou. Fracassou porque isso não existe. Quer dizer, um mais elementar conhecimento da história permite-nos perceber que a parte do exemplo
e a parte do soft power é muito importante. Aliás, não sei o que diga, um dos melhores autores das relações internacionais, chamado Martin White, que diz: o soft power é muito importante para quem tem hard power. Exato. É um instrumento ótimo para quem tem hard power. Para quem não tem hard power... Nem uma coisa nem outra, não funciona. Fica sem uma coisa e sem a outra. E é isto que Donald Trump vem trazer. Donald Trump vem trazer poder, uma compreensão do poder, força e imprevisibilidade também é muito importante. A teoria do homem louco é uma teoria que, para quem não sabe, aquela teoria do Nixon, que dizia que o Kissinger andava a dizer lá fora aos soviéticos e aos chineses, que o Nixon, sobretudo aos soviéticos, que o Nixon era louco e, portanto, punha a mão no botão nuclear quando lhe apetecesse, podia carregar. A teoria do homem louco é uma teoria de dissuasão clássica, não é? O que não era tão verdade como pode ser agora. Agora, de facto, é que essa imprevisibilidade pode assustar, pode retrair, pode avisar de que o presidente Trump, pelas suas características, pode tomar decisões que ninguém está à espera. Exato, funciona como dissuasão. A imprevisibilidade é fundamental, é uma vantagem, não é uma desvantagem, porque cria dissuasão. Qualquer Estado age em função dos seus interesses permanentes, fazendo cálculos de custo-benefício. E pensa, a minha ação tem um custo e será que o benefício... Será? Não pode ser uma dúvida, tem que ter uma certeza. O benefício tem que ser sempre superior ao custo. Ora, num contexto de imprevisibilidade, nunca pode ter a certeza. Isso dissuade, de facto, os Estados a agir. E nós temos hoje, precisamente por causa desta transformação no sistema internacional, esta transição de poder, nós hoje temos as potências revisionistas, não democráticas, a tentar rever a ordem internacional. Rússia, China, o Irão, Coreia do Norte. E por uma questão de funcionamento da ordem, é importante que o líder, que alguém garanta a ordem, que alguém tenha a capacidade de manter alguma ordem a nível internacional. E só os Estados Unidos estão incapazes de fazer. Atenção que isto não é uma questão, para mim, fundamentalmente entre democracias e não democracias. Para mim, a questão fundamental não deve ser assim. Eu sou um realista em relações internacionais. Tem que ser uma questão fundamentalmente de manutenção de ordem, manutenção de alguma estabilidade, de alguma capacidade de funcionamento do sistema e da ordem internacional. Tiago, gostava de voltar um pouco atrás e já vi que abordou e muito bem várias questões de política externa bastante importantes, mas gostava de perguntar-lhe pela dimensão da vitória. De alguma maneira surpreendeu a dimensão da vitória, o facto de Trump ter ganho, por exemplo, em estados-chave como o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia. Eu sei que já abordou vários destes temas na televisão generalista, mas gostava de aqui connosco que também abordasse a dimensão da vitória. Eu sei que também que costuma abordar sempre uma das presidências que eu também mais gosto nos Estados Unidos, os 2 mandatos de Ronald Reagan. Tem alguma coisa a ver esta vitória com as vitórias de Reagan? Bom, veremos... Em termos de dimensão. Em termos da dimensão da vitória, sim. Em termos do legado histórico e do mandato, veremos agora neste segundo mandato. Mas há várias semelhanças. Sobretudo, várias semelhanças. Quer dizer, os tempos são diferentes, o período temporal é diferente. Talvez seja, na altura era muito importante, que era a Guerra Fria. Em certo sentido, hoje é tão algo mais importante, porque nós estamos numa grande transformação outra vez. Semelhante, para mim, nós vivemos um período muito semelhante ao do fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim. Em larga medida, nós estamos numa transformação com a mesma dimensão. A vitória de Donald Trump tem quase o significado, pode não ser igual, mas quase o significado da queda do Muro de Berlim. Tem uma dimensão histórica, portanto. Tem uma dimensão de mudança da história. Os ventos da história começaram a soprar de forma muito clara e numa direção que é uma dimensão da direita. Da direita, de uma concepção conservadora da sociedade e do mundo. Porquê que há algumas semelhanças? Sobretudo há semelhanças nas forças que estão por detrás da vitória de Trump e de Ronald Reagan. Para além do lema, não é? Além do lema, Make America Great Again. Nós estamos tão, na forma como se vê hoje a realidade, tão habituados a olhar só para as personagens, embora hoje em dia sejam bastante importantes. Estamos num tempo de homens fortes, outra vez, e de personagens e de lideranças carismáticas. A personalização da política. E da personalização da política. Portanto, eu não estou a desvalorizar isso. Mas nós temos que ir muito para além de olhar para o homem. E, de facto, Trump representa, e é isso que eu acho que tem faltado. Aliás, uma grande parte do meu livro sobre o Donald Trump vai por aí. Tem faltado é olhar para as pessoas que votam em Donald Trump e porquê é que votam em Donald Trump. E, de facto, e há também imensas razões. Algumas estruturais, outras conjunturais. As mais estruturais, para mim, são estas. O Donald Trump representa algumas das forças históricas mais profundas dos Estados Unidos da América. Desde logo, representa o nacionalismo americano.
E o nacionalismo americano é uma coisa benigna, não é uma coisa maligna. O nacionalismo americano, esta ideia de que os Estados Unidos da América são uma nação excepcional, que têm um conjunto... O sonho americano? É o sonho americano também, exato. Esta ideia de que qualquer pessoa, independentemente da condição em que nasce, das suas condições de base, pode atingir grandeza e riqueza se trabalhar arduamente, honestamente, cuidar da sua família, amar a sua pátria. Mas o nacionalismo americano tem muito a ver com esta ideia de uma determinada visão da América que foi criada para ser exemplar pelos pais fundadores das suas instituições, no seu sistema político, nos seus checks and balances, no seu constitucionalismo, na sua separação de poderes, na sua ideia de liberdade, na sua próprio ideia... modelo federal, como foi construído e criado, por oposição ao outro que estava em jogo, ou que esteve em jogo. Também, porque a ideia era conjugar o federalismo com a dimensão federal com a dimensão republicana. Mas o federalismo a América não tentou exportar. Na verdade, no continente americano até acabou por fazer escola. Houve quem aqui achasse que era exportável. Aqui na Europa, houve quem, acho que já se curaram disso, mas já houve quem achasse. Hoje em dia, então, é particularmente mais difícil. Mas o que tentaram, sobretudo, foi exportar os seus valores, desde logo a democracia. Não é por acaso que o presidente Woodrow Wilson entra na Primeira Guerra Mundial dizendo que entra na guerra para tornar o mundo seguro para a democracia. E esta ideia acabou por não só aperfeiçoar as instituições americanas, como acabou por se espalhar pelo mundo com benefícios. Penso que isto é relativamente óbvio para toda a gente. Mas também a ideia do populismo... E uma coisa que eu também queria dizer em relação ao nacionalismo americano, que é o nacionalismo americano é um nacionalismo que leva os americanos a serem capazes de lutar pela sua pátria e dar a vida pela sua pátria. Isso faz com que eles sejam credíveis a nível internacional. As pessoas levam a sério, os outros países levam a sério a América, porque sabem que os americanos estão disponíveis para lutar pela sua pátria. Infelizmente, nem sempre acontece isso noutras geografias. E depois também a questão do populismo americano. O populismo americano, nós tendemos aqui, na simplificação do debate 2, que é quase uma tweetização da... Não estou a dizer mal do Twitter, pelo contrário. Mas... hoje em dia já é o X, portanto, no Twitter ainda se pode dizer mal. Exatamente. Mas não estava a dizer mal. Até porque hoje podíamos falar sobre isso. Sim. O papel de Elon Musk também na eleição de Donald Trump. E é um grande reduto de liberdade hoje em dia. Exatamente. Mas da forma como se comunica, em pequenas palavras, leva a que nós muitas vezes não tenhamos a capacidade de ir a fundo nas questões. O populismo é retratado como uma coisa muito negativa. Mas a verdade é que a história do populismo na América é uma história bastante benigna, não é má, é boa. O populismo americano correspondeu a alguns dos momentos mais importantes de avanço... Transformadores. De avanço democrático do sistema político norte-americano. Quer, num primeiro momento, com o Andrew Jackson, quando o Andrew Jackson significou, na prática, a introdução das convenções para escolher os candidatos, neste caso, é mais importante tudo, o candidato à presidência, quer depois quando Theodore, só para dar 2 exemplos, quando Theodore Roosevelt, com a introdução das eleições primárias e depois a generalização, posteriormente das primárias, que faz com que se escolham os candidatos, Kamala Harris não foi escolhida assim, mas faz com que os candidatos a presidente sejam escolhidos diretamente. Por isso é que correu tão mal. Também, não só por isso, mas também por isso. Seja escolhida diretamente pelas bases dos partidos, bases e não só, porque algumas primárias são abertas a não militantes dos partidos, portanto, de uma forma bastante democrática. Coisa que na Europa não se consegue ver, e em Portugal muito menos, mas é um fenómeno que aqui na Europa nós não vemos, ou seja, algo parecido com o que seriam umas convenções, democratas ou republicanas, ou seja, dentro dos partidos, os partidos escolherem pessoas que lutam arduamente por serem designadas por uma determinada função e depois as eleições primárias. Porquê é que acha que há esta distância tão grande? A América está sempre à frente do tempo? Penso que tem muito a ver com as características da própria Revolução Americana e da passagem de colónia a país independente. É de facto, como dizia o Tocqueville, a América é feita verdadeiramente, não é, enfim, é um bocadinho mais do que isso, não é feita de cima para baixo, mas na verdade é feita pelo povo. De facto, como diria, bom, talvez a melhor citação seja a do Lincoln, é mesmo a criação de um país onde há um governo do povo, pelo povo e para o povo. E é isso que está de volta com Donald Trump. Que é isso, exatamente. É essa a ideia original. No fundo, o Trump é ao mesmo tempo uma quase revolução, mas também um regresso às origens. Uma conservação em termos de valores, mas algo quase revolucionário. E essa pergunta é fundamental. E Trump dá isso ao Partido Republicano, ou seja, transforma, no fundo, o eleitorado do Partido Republicano, muda muito mais
para o povo do que era o eleitorado democrata que se liga completamente às elites de Hollywood, à elite da música, à elite da política também, das grandes multinacionais. Isso acontece por causa de Donald Trump. O Partido Republicano não tinha isto tão presente há muito tempo. Sim, sim, eu não tenho dúvidas disso. O Donald Trump é um caso sério de popularidade que vai para lá do Partido Republicano, mas que se organiza em termos políticos no Partido Republicano, porque tem um bocadinho a ver com essa ideia de um regresso às origens, um regresso à altura dos pais fundadores, à fundação da América. E a ideia, a pergunta é muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso, eu devia ter começado se calhar por aí, eu acho que é exatamente isso que está a acontecer. Um país feito pelo povo assiste hoje ao povo a querer resgatar novamente aquilo que é dele. E o que é do povo? É a soberania. O povo Tiago, é o soberano. tenho que perguntar-lhe, está a acontecer na Europa, vai acontecer na Europa? Acha que os povos europeus, com todas as suas diferenças, país a país, estão também a sentir, enfim, as elites a distanciar-se, o poder político a distanciar-se dos eleitores e das pessoas? Não tenho dúvidas. Nós já estamos a ver, e agora também não tenho dúvidas que vai haver um efeito de contágio da América para o resto da Europa, mas nós já estávamos a assistir a isto da Europa. Então, já tínhamos tido alguns sinais antes, desde logo nos anos 90, Berlusconi e outros, mas agora de forma muito mais significativa e muito mais generalizada, e nós vemos o equivalente a isso na Europa, que é representado em Portugal pelo Chega e pelos Patriots a nível europeu, e vemos em vários países, a Hungria, a Holanda, a Áustria, a Itália, França, Marine Le Pen ganhou as eleições, o sistema eleitoral não lhe permitiu formar governo ainda, mas ganhou claramente as eleições. E nós vemos os partidos equivalentes ao fenómeno MAGA nos Estados Unidos da América, com algumas diferenças, claro, tem a ver com os países e com as histórias, mas é o mesmo movimento político a ganhar um bocadinho por todo o lado, e eu acho não, isto só está no início, e a razão de fundo é essa. E a pergunta é bem colocada, porque o povo deixou de ter representantes que os representassem. E o princípio do contrato social, uma vez que a soberania deixou de ser do rei, é do povo, é que o povo tem a soberania e transfere para um representante que tem a obrigação de o representar. Ora, quando o representante deixou de o representar, só representa interesses e elites, o povo, obviamente, vai procurar outros representantes. É isso que está a acontecer. É isso que significa Trump nos Estados Unidos, significa André Ventura em Portugal, Marine Le Pen em França, Viktor Orbán na Hungria, com diferenças, volto a dizer, nos países, porque os países têm histórias diferentes. E entre as personalidades também. Mas isso leva-me a outra pergunta, que é, enfim, a partir do dia 20 de janeiro, com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, como é que vai ser a relação de Trump com a União Europeia, que tem uma Presidente da Comissão escolhida pelo chamado Centrão aqui em Bruxelas, que tem uma Presidente do Parlamento escolhida pelo mesmo Centrão, que tem partidos em ascensão e a ganhar eleições, e que são os partidos e os países com quem Donald Trump tem melhores relações. Como é que vai ser essa relação e quem é que, do seu ponto de vista, será o interlocutor escolhido? Eu não quero antecipar uma resposta sua. Esse interlocutor pode ser Viktor Orbán. Quem é que vai ser, de facto, o grande interlocutor de Trump na Europa? Donald Trump já disse que o seu interlocutor na Europa é Viktor Orbán. Eu estou bastante preocupado porque, ao contrário de muita gente que tem feito no documentário, eu penso que mais uma vez, o que parece um bocadinho claro, para a Europa o melhor que podia ter acontecido foi a vitória de Donald Trump. Porque a ideia de ter o líder do mundo ocidental fraco, como estava antes, é um problema de segurança para a Europa. E, em última análise, os Estados vivem para garantir a sua segurança e a sua sobrevivência. E nós vivíamos um problema sério de segurança, como se viu, como se estava a ver do Médio Oriente à Europa de Leste. Nós estávamos com um problema de segurança por causa da fraqueza do líder. Agora temos outra vez o líder forte. E isso era o mais importante que poderia acontecer, não só aos Estados Unidos, mas também à Europa. E, para além disso, Donald Trump, o que exige aos europeus é que paguem mais pela sua segurança. Isso é do interesse dos europeus. Aliás, já deviam tê-lo feito há muito tempo, não passa pela cabeça de ninguém, que um conjunto de 20 e tal Estados deleguem noutro a sua segurança. Isso não entra na cabeça de ninguém. Claro. Tem a ver com as circunstâncias históricas do pós-guerra, compreendo, mas o pós-guerra já lá vai há 80 anos. Isso é bom para a Europa, é uma oportunidade para a Europa. Donald Trump é uma oportunidade para a Europa, desde que nós saibamos fazer a nossa parte. Agora, há aqui um problema de fundo, é que os líderes europeus, não só a líder da Comissão, desde logo,
posicionaram-se de uma maneira tal antes que faz com que agora sejam interlocutores ilegítimos para os Estados Unidos. Essa é que é a grande questão. E o líder não é o líder é quem antecipa as coisas e prepara com estratégias os acontecimentos, não é quem reage à última da hora. E agora também já é tarde demais. Mas mais, continuam, apesar, não é, continuam nos comentários, parecem comentadores de televisão, continuam nos comentários, a meter-se na política interna norte-americana, a desrespeitar o povo americano. Com diretas e indiretas que se vê aqui todos os dias em Bruxelas. A dar lições de moral ao povo americano, como se o povo americano não soubesse escolher, a desrespeitar o povo americano. Isto não pode acabar bem. Mas isto tem que parar, porque o que estão a fazer é pôr em causa a NATO. Infelizmente... Essa é uma questão muito importante. Como é que, com interlocutores como von der Leyen, Metsola, enfim, com o secretário-geral da NATO que tomou posse há muito pouco tempo, Trump vai relacionar-se quando sabe que, de facto, a pessoa que melhor encaixa naquilo que tem sido o seu discurso político, a sua praxis política, é Viktor Orbán, que é quase excluído de todas as decisões, mesmo no Conselho, quer aqui, quer em Estrasburgo. Essa relação vai ser tensa, a NATO está em risco na tua análise, Tiago? Eu acho que não está em risco, porque a NATO é um interesse tão importante e permanente dos países. Está acima das pessoas. Está acima das pessoas e, portanto, a NATO sobreviverá, as pessoas é que podem não sobreviver. Politicamente. Politicamente, claro. É bem feita a ressalva. Agora, agora que nós estamos não estamos a ajudar do lado de cá, não estamos, tirando Viktor Orbán, não estamos a ajudar. E é importante que os líderes europeus percebam o momento em que vivem e percebam as consequências das suas decisões e do que fazem, do que dizem, sob pena de terem que ser afastados. Porque isto traduz em coisas muito concretas, isto não é uma teoria. Isto significa, desde logo, que os cordões sanitários, as linhas vermelhas, os cancelamentos têm que acabar. Têm que acabar. Por exemplo, aqui no Parlamento Europeu, o Patriots for Europe representa a terceira maior força política. Quase 20 milhões de eleitores. De eleitores. E 86 deputados. Tu és um deles. E como é que esses 86 deputados vão trabalhar no futuro? Não são 20 milhões, é mais. É mais. Não, peço desculpa, é muito mais. Não, mas julgo que são cerca de 20 milhões. Eu tenho ouvido números entre os 19 e os 20, são cerca de 20 milhões. Eu acho que mais agora... Mas vamos checar esse número. Vamos checar o número. Mas como é que esses 86 deputados que se viram excluídos, como tu bem sabes, da liderança de comissões, da liderança de delegações, que não estão nos órgãos de decisão do Parlamento Europeu... Não será quase 80 milhões, acho eu. Bom, veremos isso. Mas só há quer dizer, a resposta a isso é a resposta... A política tem a resposta em si própria. Os cordões sanitários e as linhas vermelhas têm que acabar. O Patriots for Europe não pode continuar a ser excluído aqui no Parlamento, e, enfim, estamos aqui a falar do Parlamento porque estamos cá, dos bureaus, das comissões, das delegações. Isso não pode continuar. Quer dizer, a left pode ficar, os verdes podem ficar, toda a gente pode ficar. Agora, a terceira maior força não pode ficar. Isso não é democrático. Não é a nós que estão a faltar ao respeito, é às pessoas que votam em nós, é às pessoas que nós representamos. Na verdade, o que estão a dizer às pessoas é a democracia só funciona se votarem em quem nós deixamos, claro, em a nós. Caso contrário... Não funciona. Não funciona e nós cancelamos o vosso voto. O que estão a cancelar é o voto das pessoas, não é estes partidos. E daí este distanciamento maior em relação às pessoas. Só que agora até isso já é passado. Agora, de facto, o mundo mudou. E agora este é imparável. Já não conseguem fazê-lo. O povo está a falar em todo lado de forma muito clara e vai continuar a falar ainda mais. E eles não podem ir contra os povos. Portanto, isso já estava a acontecer, mas desde a eleição norte-americana então ficou evidente que este movimento é imparável. E este movimento é imparável também porque, ao contrário do que dizem, este movimento não é um movimento nem de protesto, nem de ressentimento. Este é um movimento de esperança. É um movimento dos povos que resgatam novamente a capacidade de terem os seus representantes para melhorar as suas vidas. E as pessoas voltaram a acreditar, e a prova que voltam a acreditar é que se mobilizam desta maneira, maciçamente, como se viu, aliás, na eleição americana, para escolher líderes como Donald Trump ou outros. Este é um movimento, e é isto que eu acho que uma parte da esquerda não percebeu, isto é um movimento de esperança. Sem dúvida.
Tiago, tu foste um dos eurodeputados aqui no Parlamento Europeu que propôs o nome de Elon Musk para o Prémio Sakharov há poucas semanas. Isso acabou por não acontecer, por motivos que, se quiseres, podes explicar, mas que papel é que tu vês que pode vir a ter Donald Trump nesta estrutura paralela ao governo federal, que é conhecida por Dodge, que é uma estrutura que vai cortar as gorduras do Estado americano? Já se falou em mais de 3 trilhões de dólares que ele quererá cortar. Que papel pode ter Elon Musk nesta nova arquitetura da administração Trump? E que papel é que Elon Musk, no fundo, pode ter para o desenvolvimento daquilo que é a própria maneira de fazer políticas? É a primeira vez que um multimilionário se envolve tão diretamente. Enfim, até aqui financiavam campanhas, podiam escrever artigos de opiniões, publicar artigos de jornal, dar entrevistas, mas envolvimento deste é a primeira vez que se vê, e logo nos Estados Unidos, e logo com o homem mais rico do mundo. Que papel é que tu vês que Elon Musk pode ter na política americana, na política mundial, e com processos que já existem aqui dentro do Parlamento Europeu e da Comissão contra ele? Sim, mais algo difícil de perceber por parte da Europa. Vamos ver, eu queria começar por uma outra dimensão, que é, mais do que Elon Musk, é preciso olhar para esta equipa de Donald Trump e perceber que esta é uma equipa altamente preparada, altamente competente. Destacas algum nome da equipa? Uma equipa que vai ter Marco Rubio, Peter Hegseth, Suzy Wiles, o chamado Border Patrol, Border Czar. Desde logo Musk, mas também Marco Rubio. O Border Czar é muito importante, a imigração é uma questão que podemos lá ir daqui a nada, fundamental. Mas eu queria dizer uma coisa antes disso, que é, no anterior mandato de Donald Trump, fez várias concessões ao establishment, e penso que se arrependeu. Desta vez escolheu os seus, pessoas da sua confiança, pessoas altamente competentes e pessoas transformadoras. Elon Musk basta olhar, aliás, para a vida dele e para o que ele conseguiu até agora. É uma figura transformadora, daquelas raras figuras que existem, transformadoras da realidade. Mas eu queria dizer em relação ao Elon Musk uma coisa: o que está aqui em causa em Musk é muito mais do que ele. O que está aqui em causa em Musk é uma tentativa de cancelar um homem, e uma das suas ferramentas principais é como o X, porque o X permitiu passar por cima das barreiras tradicionais que tornam o nosso espaço público menos livre. Hoje, infelizmente, com a colaboração de vários legacy media, e passou a ser o verdadeiro espaço de liberdade em que as pessoas podem exprimir as suas opiniões livremente. Pessoas como nós, não estamos a falar de pessoas normais, têm opiniões, têm muitos anos, eu tenho 30 anos a nível académico a estudar estes assuntos, e podem falar nesse espaço nas redes sociais em geral, com toda a liberdade. E essa é a questão fundamental, mais do que Elon Musk, aquilo que ele faz, e em particular, no caso concreto do X, o que ele fez, criando o X chegou a banir Donald Trump. Exato. A loucura é tal. Ele esteve fora do Twitter muito tempo. Líderes como o do Irão e outros podiam estar no Twitter, e Donald Trump foi banido E, de facto, nós precisávamos de alguém que tivesse a visão suficiente e a coragem, porque é preciso coragem, para ir contra isto. E é isso que o significado que isto tem, e também é isso que mais admirável em figuras como Elon Musk. Eu tenho tenho uma esperança muito grande nesta nova administração de Trump. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Obrigado. Chega ao fim esta edição do Visto de Bruxelas, um programa de Tiago Moreira de Sá, connosco, com o gabinete dele. Até uma próxima oportunidade.